Vejamos a ideia de taxas equivalentes. Taxas equivalentes são taxas de periodicidades diferentes que resultam na mesma acumulação. Vejamos uma situação concreta. Eu quero a taxa semestral equivalente à taxa de 21% ao ano. Ou seja, qual é a taxa que é aplicada duas vezes, no cada semestre, resulta na mesma acumulação de 21% em um ano. Numa linha de tempo, nós temos a taxa anual de 21% e eu quero saber qual é a taxa semestral. A taxa semestral P% acumulada duas vezes tem que resultar na taxa de 21% ao ano. O fator para a taxa anual é de 1,21. O fator para a taxa semestral, 1 mais i. Portanto, 1 mais i ao quadrado é igual a 1,21. De onde 1 mais i é igual a raiz quadrada de 1,21 e 1 mais i é igual a 1,10. Portanto, o fator 1,10 para o semestre resulta na mesma acumulação do fator 1,21 para o ano. A taxa de 10% ao semestre é equivalente à taxa de 21% ao ano. Portanto, nós temos 10% ao semestre equivale a 21% ao ano. Vejamos exemplos. Para uma taxa de 44% ao ano, vamos determinar a equivalente para 2 anos e a equivalente para um semestre. Para a taxa para 2 anos, na linha de tempo, nós temos a taxa anual de 44% ao ano, que deve determinar a taxa anual I. A taxa de 44% para um ano corresponde ao fator 1,44. A taxa para 2 anos corresponde ao fator 1 mais i. De forma que 1 mais i tem que ser igual a 1,44 elevado ao quadrado. 1,44 ao quadrado dá 2,07. O fator para 2 anos é de 2,07. 2,07 corresponde à taxa de 107%. Portanto, a taxa para 2 anos, equivalente a 44% ao ano, é de 107%. É bom notar que não há proporcionalidade na taxa com relação ao tempo. Dobramos o tempo de um ano para 2, mas a taxa foi de 44% para 107%. Vejamos agora a taxa equivalente para um semestre. Na nossa linha de tempo, nós temos a taxa anual de 44% e devemos determinar a taxa I para meio ano ou um semestre. O fator para 44% ao ano é de 1,44. O fator para um semestre ou meio ano é de 1 mais i. De onde 1 mais i ao quadrado resulta em 1,44. A raiz quadrada de 1,44 é igual a 1,20, portanto, o fator semestral é de 1,20. O fator semestral de 1,20 resulta na taxa semestral de 20%. A taxa semestral de 20% equivale à taxa anual de 44% ao ano. Ou seja, vale dizer novamente que não há proporcionalidade na taxa. Com relação ao tempo, a taxa de 44% ao ano, quando elevada para o semestre, resultou em 20, e não uma simples divisão de 44 por 2. Quando levamos a taxa para um período maior do que a sua periodicidade, a taxa anual para um tempo maior do que um ano, estamos fazendo uma extrapolação da taxa. Quando pegamos a taxa de um ano e trazemos para um tempo menor, estamos fazendo uma interpolação da taxa. E essa interpolação não é linear, não é proporcional ao tempo. Nem a interpolação, nem a extrapolação. Para a taxa de 10% ao ano, vamos determinar a equivalente para 17 meses. Nesse caso, temos uma dificuldade. 17 meses não é um tempo submúltiplo e nem múltiplo de ano. Vamos determinar, numa linha de tempo mensal, qual vai ser a taxa mensal.
Nós temos, portanto, que a taxa para 12 meses ou 1 ano é de 10%. Vamos determinar a taxa para 1 ano. Nesse caso, é uma interpolação. O fator para 10% ao ano é o fator 1,10. Para 1 mês, vai ser 1 mais I1. Portanto, o fator para 1 mês acumulado multiplicado por ele mesmo 12 vezes tem que resultar 1,10. O fator, então, vai ser 1,10 elevado a 1 sobre 12. Não vamos efetuar esse cálculo. Vamos apenas indicar que o fator para o mês é 1,10 elevado a 1 sobre 12 ou raiz índice 12 de 1,10. Esse fator mensal vai nos permitir calcular o fator para os 17 meses. O fator para 17 meses vai ser o fator mensal elevado a 17, ou seja, é a acumulação da taxa mensal em 17 períodos mensais. Temos, portanto, ali uma potência de potência. Potência de potência, conserva-se a base e multiplica os expoentes. Temos, portanto, o fator para o 17 meses, que vai ser 1,10 elevado a 17 sobre 12. Não estamos preocupados com a forma de calcular esse valor, mas simplesmente indicar quais seriam as operações necessárias para efetuar para determinar essa taxa. Portanto, numa calculadora, a taxa para 17 meses, o fator para 17 meses seria 1,1446 e a taxa de 14,46%. De forma geral, vamos estabelecer a relação entre duas taxas equivalentes. Uma taxa na periodicidade Q, equivalente a uma taxa na periodicidade T. A relação entre as periodicidades é Q sobre T, ou seja, Q sobre T estabelece a fração do tempo Q, da periodicidade Q, em relação à periodicidade T. Numa linha de tempo, portanto, temos a taxa para o tempo T e a taxa para o tempo Q, e seus respectivos fatores. Qual vai ser a relação entre o fator para o tempo T e o tempo Q? O fator para a taxa na periodicidade Q vai ser o fator para o tempo T elevado a Q sobre T. O que significa isso? É o fator elevado ao expoente que indica a relação do tempo que eu quero em relação ao tempo que eu tenho, Q sobre T. Vejamos alguns exemplos. Vamos determinar a taxa para 7 dias equivalente a 5% ao mês. O fator para 7 dias vai ser o fator para 30 dias elevado a 7 sobre 30. 7 sobre 30 é a fração de 7 dias em relação aos 30 dias do mês. Nesse caso, então, o fator para 7 dias vai ser 1,05 elevado a 7 sobre 30. Não vamos nos importar com esse cálculo, mas essa é apenas a expressão que, com a ajuda de uma calculadora apropriada, poderemos determinar o fator para 7 dias. Para a taxa de 45 dias, equivalente a 12% ao ano, temos o fator para 45 dias, é o fator para o ano, elevado a 45 sobre 360. A fração 45 sobre 360 é a fração dos 45 dias em relação ao ano comercial de 360 dias. Portanto, o fator para 45 dias vai ser 1,12, que é a taxa de 12% ao ano, elevado a 45 sobre 360. A taxa para 2 anos, equivalente a 2% ao mês, temos o fator para 24 meses ou 2 anos, temos 1 mais I elevado a 24 sobre 1, ou seja, 2 anos é 24 sobre 1 do mês. Portanto, temos 1 mais a taxa, o fator para 24 dias é 1,02 elevado a 24.
Com auxílio de uma calculadora, podemos determinar esses valores. Para os 7 dias, o fator é 1,01145, ou a taxa de 1,145%. Na letra B, o fator vai dar 1,0427, ou a taxa de 1,427%. E como a calculadora também, para 24 dias, o fator é 1,6084, a taxa de 60,84%. Mais um exemplo. Vamos determinar a taxa para 2 anos e 6 meses, equivalente à taxa de 21% ao ano. Temos várias maneiras de chegar a esse resultado. Primeiro, vamos considerar os 2 anos e 6 meses como 30 meses. Nesse caso, nós temos a taxa de 21% ao ano, 12 meses, e nós queremos a taxa para 30 meses. O fator para esse tempo vai ser 1,21, que é o fator para o ano, elevado a 30 sobre 12, que é a fração dos 30 meses em relação ao ano. Evidentemente que esse cálculo não é simples. Mas vamos considerar que o fator semestral vai ser de 1,21 elevado a 1,5 e temos o fator semestral de 1,10. Portanto, nós temos a taxa semestral de 10%, equivalente ao 21% ao ano. Temos, portanto, mais 2 opções para chegar na taxa semestral. A primeira ou melhor, a segunda maneira é de considerarmos o tempo de 2 anos e 6 meses como 2 anos e 1 semestre. Podemos, então, acumular a taxa anual por 2 anos, seria 1,21 elevado ao quadrado, e completar com o semestre restante multiplicando pelo fator 1,10. Uma terceira maneira de fazer, utilizando também a taxa, o fator de 10%, nós consideramos os 30 meses como sendo 5 semestres. Como nós temos a taxa semestral de 10%, acumulamos a taxa semestral por 5 semestres. Temos, portanto, 1 mais I é igual a 1,10 elevado à quinta. E o fator semestral de 1,61051 e a taxa de 61,051%.